Meus amigos, pedimos que Deus nos ajude para acertarmos mais e errarmos menos no trabalho de hoje. Aqui e ali, ouvimos comentários, lemos em artigos, livros, assistimos palestras a respeito do movimento espírita no Caribe. Apesar da pujança desse trabalho na região, é um fato pouco conhecido, compreensivelmente pouco conhecido, a não ser dos espíritas mais estudiosos do assunto. É uma nação com muitos e graves problemas. O que nos encanta, o resultado obtido pelos nossos irmãos espíritas cubanos, porque as dificuldades são enormes e eles conseguem fazer um trabalho assim simplesmente extraordinário. O espiritismo em Cuba nos encanta pela sua precocidade. Os amigos fazerem uma ideia, já em 1856, já em Havana, surgiam vários centros espíritas fundados por idealistas cubanos, intelectuais, que se correspondiam diretamente com Allan Kardec. Sabem os amigos que o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, Cuba se antecipou um ano sobre o início do movimento espírita cubano. Nós temos falado muitas vezes aqui de que a expansão do espiritismo no mundo, o espiritismo em 150 anos chegou a todos os continentes. Por que isso? Sempre batemos nessa tecla. Por causa da mediunidade, sempre através da mediunidade. Sendo a mediunidade um fenômeno inerente à alma humana, é impossível bloquear a sua expansão. Então, há uma porta aberta para o mundo espiritual chamado mediunidade, e não há quem possa fechar essa porta. Vejam só, amigos, naquela região, antes mesmo da colonização espanhola, chegarem as culturas europeias à ilha e adjacências, ao Caribe, ao Mar do Caribe, digamos assim, já os silvícolas, os índios caribenhos, já incluíam a mediunidade nos seus rituais. Então, esses silvícolas caribenhos, há séculos, já eram espíritas. É evidente que há uma diferença e as pessoas confundem muito espiritismo com mediunidade. A mediunidade é uma sintomática da alma humana e o espiritismo é uma filosofia. Mas, falando assim jocosamente, diríamos que os índios cubanos já eram espíritas, já nasciam espíritas, aqueles índiozinhos lá, não? Em 1870, já surgiam os primeiros periódicos na região, a Ilustração, o Archote dos Espíritos, a Luz dos Espaços, o Bom Desejo, a Luz do Evangelho. Já surgiam vários periódicos espíritas já em 1870. Para os amigos se admirarem mais ainda, em 1880,
1888, foi realizado em Barcelona, na Espanha, o primeiro Congresso Espírita Internacional. Primeiro. E nesse congresso, Cuba enviou representantes de 500 espíritas. Isso é uma coisa assim surpreendente. E mais alguns detalhezinhos que vamos comentando em seguida. Em 1890, 2 anos depois, foi fundada a Federação Espírita de Cuba. Então, em 1890, o Brasil estava nascendo para o Espiritismo. Alguns intelectuais, porque os livros eram em francês. Então, se alguém quisesse ler um livro espírita, e só existia a codificação de Kardec, tinha que ler francês. Então, era uma coisa para intelectuais. Entretanto, em 1890 já se fundava a Federação Espírita de Cuba com 23 centros espíritas filiados. E a federação tinha como finalidade unir os espíritas, os centros espíritas, e divulgar a doutrina. Em 1936, os cubanos fizeram uma coisa que mundialmente só foi feita muitos anos depois. Eles criaram o Conselho Superior de Espiritismo, que era um órgão que reunia as figuras mais destacadas, mais elevados intelectuais do movimento espírita. E era um órgão puramente intelectual, ele só pensava, porque reunia as pessoas mais qualificadas para pensar o movimento espírita. 5 anos depois, em 1941, eles fundaram a Confederação Espírita Cubana. E em cada município fundaram uma federação espírita. Então, cada município tinha sua federação espírita, congregando os centros espíritas daquele município. E essas federações eram congregadas pela Confederação Espírita Cubana. Foi um exemplo assim extraordinário que foi copiado pelo mundo. Em 2009, recentemente, a Cuba se filiou ao CEI. CEI é Conselho Espírita Internacional. Quem não sabia, saiba. O Conselho Espírita Internacional é o órgão mais avançado, é o órgão superior do movimento espírita mundial. Então, meus amigos, o movimento espírita está muito bem organizado no mundo. Então, por um lado, uma organização primorosa, por outro, a mediunidade vai despertando as pessoas. E é interessante que começa a despertar pelas pessoas mais cultas, aquelas pessoas que estudam outras línguas e acabam encontrando o fenômeno mediúnico com a filosofia contida nas obras espíritas. Em 1920, foi realizado em Cuba o primeiro Congresso Espírita de Cuba. Eles chamam Grande Congresso. Eu estou me esforçando para falar em português, não em espanhol. Desculpe. É o Grand Congress. O Congresso Espírita Cubano, o primeiro em 1920, ele reuniu quase 700 delegados. Foram mais de 1.000 participantes. E a organização foi um primor. Isso em 1920. Entre 1935 e 1963,
foram realizados 26 grandes congressos espíritas em Cuba. Isso deu uma divulgação formidável ao movimento espírita na região. Eu fiz 2 palestras em datas diferentes e tive a satisfação de ter no auditório assistido palestras a alguns cidadãos cubanos. Então é uma ingenuidade admitir-se que o espiritismo em Cuba não tenha assim um retrato perfeito da doutrina. Eles são muito organizados nesse aspecto. Em 1941, surgiram as primeiras estações de rádio, transmitindo programas espíritas. Aqui em São Paulo, se nós quisermos ligar o nosso rádio numa emissora transmitindo programa espírita, teremos dificuldades. Mas lá em Cuba, eles tinham vários programas espíritas, em 1941, fantástico. Como eles puderam organizar esse trabalho. Em 1942, eles fundaram um hospital espírita, a Clínica das Almas, com fins humanitários. Naturalmente, o nome não seria muito próprio para os nossos dias atuais, mas aquela era uma época diferente. E outro detalhe, a organização, os feitios na época tinham certas diferenças e obedeciam à cultura local. Como nós dissemos anteriormente, os índios cubanos praticavam a mediunidade. Em 1957, na principal praça pública de Havana, foi erigido um busto de Allan Kardec em bronze, em homenagem ao codificador. Então, o espiritismo em Cuba é um espiritismo absolutamente autêntico. É uma expressão que não cabe, mas tipicamente kardecista. Em 2001, o governo cubano rendeu-se a uma evidência e tornou o espiritismo religião oficial do Estado. Passou-se a ter uma liberdade da prática espírita em toda a nação. E um detalhe, foi feita a liberação, que é uma coisa muito difícil para o entendimento dos governantes cubanos. Os espíritas internacionais, os trabalhadores do espiritismo internacional, tiveram o seu passaporte liberado para entrar em Cuba e realizar os trabalhos espíritas, levar a cultura internacional para o espiritismo em Cuba. Meus amigos, isso é uma coisa assim surpreendente, e nós brasileiros não temos assim informações muito perfeitas, mas Cuba é extremamente fechada. Os pentecostais americanos não passam nem na alfândega, porque eles são recebidos até com hostilidade, porque o governo cubano, e como devem ser todos os governos, eles são laicos, eles não têm cor religiosa, mas aderiram praticamente ao espiritismo. Você tem no governo cubano 2 facções, aqueles que são muito ligados ao militarismo e que são radicais, marxistas, leninistas,
e aqueles outros que são mais sociais, mais humanitários, esses são espíritas. Então, pasme uma coisa, esse ano de 2011 foi realizado o 27º Congresso Espírita Cubano. Quem organizou o Congresso? O governo cubano, que é laico e pela filosofia política, eles são materialistas, eles são negativistas do ponto de vista espiritual. Mas por que razão o Espiritismo teve essa aceitação? Por causa da mediunidade. Aqui e ali eu me refiro a algum fenômeno mediúnico que acontece na casa de pessoas de uma certa evidência e que a pessoa acaba se tornando espírita surpreendentemente. Citei aqui já várias e várias vezes o caso de um amigo turco. Vocês já imaginaram? Um turco que mal fala a nossa língua, um próspero comerciante. O turco sabe descobrir onde é que está o dinheiro, né? E sempre arranja um jeitinho de chegar lá. E esse amigo nosso, repentinamente a sua filha despertou uma ostensiva mediunidade, nos encantando a todos, e ao papai principalmente. A papai. Não é o papai, a papai. Então, meus amigos, em Cuba nós temos esse fenômeno. E os dirigentes cubanos, o maior medo deles é a infiltração de outras ideologias que venham conflitar com as ideologias políticas da ilha. E examinando o Espiritismo, eles convenceram rapidamente que o Espiritismo é apolítico. Ele é apolítico. O Espiritismo não cogita de valores políticos. E eles viram que o movimento espírita busca, através da mediunidade, socorrer o cidadão cubano, principalmente das classes pobres, sem qualquer interesse financeiro. O Espiritismo não vai a qualquer região do mundo com objetivos arrecadatórios. Nós não vendemos salvação. Nós oferecemos às pessoas uma liberdade de pensamento. O Espiritismo é lógico, é uma fé raciocinada, e as pessoas cultas se identificam muito com uma fé que pensa. Então o governo de Cuba não tinha por que combater o Espiritismo. Acabou, como foi agora, esse abril de 2011, eles fizeram o 27º Congresso Espírita, organizado pelo governo. O governo manda os seus participantes para o Congresso. Aqueles participantes, membros do governo, são espíritas. Então, meus amigos, por que razão aconteceu uma revolução cubana? Justamente a ação das trevas. Era necessário empanar o movimento espírita, que crescia de uma forma extraordinária na região. Então nós vimos aqueles idealistas de metralhadora em punho, né? Aquele seu Che Guevara, que saiu bem na foto. Eu vi uma vez numa instituição espírita em que fui fazer uma palestra, um companheiro nosso com um Guevara desse tamanho, assim, numa camisa estampada, meio carnaval, né? O homem da metralhadora matou muita gente, acabou morto. Quem semeia colhe, quem semeia ventos colhe tempestade. Então nós espíritas nos mantemos distante desses processos revolucionários. Nós estamos interessados num mundo melhor através do Evangelho do Senhor. E isso acabou
fazendo com que as autoridades cubanas jogassem a toalha. E o espiritismo se organiza e cresce de uma forma extraordinária em Cuba. Só para os amigos fazerem uma ideia desses comentários, em Portugal há um belo movimento espírita. Nós falamos da SEI. Em Portugal há uma Federação Espírita de Portugal, e que tem 57 centros espíritas filiados a essa federação. E essa federação, como falamos, é filiada ao SEI, Conselho Espírita Internacional. Cuba, agora em 2009, se inscreveu, se incluiu no SEI também. Portugal tem 57 centros espíritas. Para os amigos fazerem uma ideia, em Cuba tem centros espíritas legalizados, oficiais, segundo as leis cubanas. São 537 centros espíritas. Portugal tem 57. A Espanha tem 84. Tem a sua federação e 84 centros espíritas, porque é um país que é Portugal algumas vezes. Cuba tem centros espíritas oficialmente legalizados, 535, e outros tantos não legalizados, que são organizações que estão, por serem pequenas, por serem menores, elas ainda não se legalizaram segundo as leis do país. É uma coisa assim extraordinária, como uma ilha tem quase 1000 centros espíritas. Nós estamos evitando falar daqueles cubanos ilustres para não personalizarmos os nossos comentários. Mas o espiritismo cubano influencia até os Estados Unidos, porque, especialmente na Califórnia, vivem muitos cubanos. Muitos já casaram com americanos, tiveram filhos americanos, ganharam a nacionalidade americana, aquele famoso green card. Estão muitos com cidadania americana e que ajudaram em muito o crescimento do espiritismo nos Estados Unidos. Hoje nós já temos na América uma instituição, uma organização que faz as vezes de uma federação espírita americana, que congrega os centros espíritas nos Estados Unidos, copiando o modelo cubano. Então, meus amigos, como o Cristo fez do Caribe, do Mar do Caribe, daquelas ilhas, uma semente para o mundo em termos de espiritualidade, as trevas nos deram a Revolução Cubana. Em Cuba, as dificuldades são muito grandes. Para cercear a penetração na região de outras ideologias, lá não é como aqui. Por exemplo, você vai aqui na esquina, tem uma banca de revista, uma banca de jornal. Ali você tem tudo que é publicação, jornais, revista, livro, tudo. Como eu tenho um cuidado enorme com isso, não há gráfica, só há uma gráfica que imprime um jornal do Partido Comunista Cubano e que é distribuído fartamente com o povo. Então, quem quer ler alguma coisa só pode ler através daquele jornalzinho. Livros, nem pensar, é quase impossível conseguir-se livros em Cuba. É só aquele material de uma divulgação socialista, marxista, para manter o regime na ilha
E nós espíritas não temos nem queremos ter absolutamente nada com isso. O espiritismo é avesso à política. O espírita, como cidadão, deve cumprir com seus deveres políticos, mas não como espírita. Como cidadão brasileiro, nós espíritas sugerimos às pessoas que cumpram as leis brasileiras e todos os estatutos oficiais. Seja uma pessoa perfeitamente legalizada no território nacional. Obter-se livros em Cuba é quase impossível. E o movimento espírita se divulga, se expande através do livro. O maior recurso de expansão do espiritismo no mundo é o livro espírita. Então, meus amigos, nós somos abençoados. Eu entrei aqui, ali em cima do balcão, muitos livros à venda. Mais atrás, uma portentosa biblioteca a custo zero. E em todos os centros espíritas, em todo o território brasileiro, há uma biblioteca espírita à disposição dos interessados a custo zero. Então, como obter-se livros em Cuba? O próprio governo dificulta. A ministra de Estado, ministra do governo cubano, Caridad Diego, ela tomou a frente e fez um apelo à CEI, Comissão Espírita Internacional, e pediu que o CEI conseguisse livros para Cuba. Eu achei isso assim encantador, um ministro de Estado se esforçar pessoalmente por resolver esse problema no movimento espírita. E o CEI nos fez rogar. Eles conseguiram arregimentar doações de 14 mil livros editados em espanhol, porque lá em Cuba se fala o very good Spanish. Eles adoram, eles chamam o vero e o vero, que é o dólar. Eles gostam do dólar, mas falam espanhol. Então o CEI conseguiu 14 mil volumes. Aí os amigos dizem, então foi assim, encheu os centros espíritas de livro. Não. Eles têm 535 centros espíritas oficiais e outros tantos em organização, que são pequenos grupos. Então isso dá, em números redondos, 1000 instituições. E você dividir 14 mil por 1000, dá 14 para cada um. É mais ou menos assim como o nosso orçamento doméstico, não é isso? Que visto assim, a grosso modo, parece dinheiro, a beça. Mas quando começam a chegar os boletos, ainda bem que o correio está em greve, né? Vai chegar pouco boleto esse mês, o correio está em greve, então não preciso pagar o telefone, a luz, o gás. Então, foi uma distribuição que deu 14 livros para cada instituição. Então a gente louva a senhora Caridad Diego, ministro de Estado, membro do governo cubano, mas que seja como for, conseguiu colocar dentro de Cuba 14 mil livros. E eles foram irmãmente divididos. O espiritismo em Cuba possui mediunidades extraordinárias. Vocês vejam como há inteligências, excepcionais inteligências, atrás do movimento espírita. Aqui no Brasil, imprimir um livro é a coisa mais fácil do mundo, desde que você tem os originais. Por isso que veio Chico Xavier a nos trazer quase 500 livros. E em Cuba não tem nenhum médium psicógrafo
Vocês veem o bom senso da espiritualidade? Diz o ditado que para o bom entendedor um pingo é um discurso. Eu acho um pouco de exagero, né? Vocês acham que um pingo é um discurso? Mas na minha terra diz isso. Os cariocas dizem que um pingo, para o bom entendedor, um pingo é um discurso. Então veja, amigos, a gente olha o movimento espírita cubano, qual é a prática mais acentuada da mediunidade em Cuba? É a mediunidade de cura. Porque o governo lá não tem dinheiro. Eles fizeram um Estado rivalizado, fizeram um país comunista na América Latina, onde a cultura é tipicamente americana. Então o país ficou numa situação econômico-financeira muito difícil. E ainda se fecha a porta aos livros, porque através do livro podem chegar doutrinas políticas diferentes da instituída no país, a peso de sangue, com a metralhadora e as granadas, se estabeleceu uma nova nação. E eles lutam com dificuldades enormes. Você vai, o cubano tem aquela cadernetinha, ele não ganha salário, ele ganha um crédito aquele livrinho. Então você vai num depósito, que seria para nós aqui algo como um supermercado, e leva a cadernetinha. E quase não tem nada lá. Então você tem que pegar o que tiver e o funcionário dá baixa na caderneta, agora só volte aqui o mês que vem. Mas eu estou levando só isso. Vire-se, meu amigo. É por isso que eles amam o verde que eu me refiro ao dólar, né? Eles amam o verde. Então, amigos, eu fiquei assim, impressionado com a obra do Espiritismo, com essas dificuldades enormes daqueles irmãos espíritas, mas mesmo assim, eles fazem trabalhos extraordinários na área de cura. O mais comum da mediunidade, porque não adiantaria, aí que nós vemos que há uma inteligência atrás, porque poderiam ter magníficos médicos psicógrafos, mas que não aconteceria nada. Os manuscritos não tem nem papel para escrever, nem lápis. Então seria um trabalho inútil. Então aqueles médicos são médicos curadores e também de certos fenômenos físicos. E aquele povo ama a obra de Kardec. Aquele povo bate no peito que é espírita. E nós ficamos assim, encantados com essas notícias lá daquela região. Por isso que quisemos nessa noite levar uma gotinha de informação do Espiritismo Internacional para os companheiros da casa.